mais uma edição do Conexão Rio Info, mais dois convidados super especiais, batendo um papo aqui comigo e com o Milê hoje. A Silvia Meirelles, da Fábrica de Cursos, e o Renato Regazzi, do Sebrae. São amigos, parceiros, então tenho certeza que essa conversa aqui vai ser fantástica. Milê, eu passo a bola para você já preparar o terreno para a turma. Legal. Como se diz agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí vai ficar no ar, então todo mundo vai ver a qualquer momento. Aqui nós estamos no Rio Info Conexão, é o Rio Info se reinventando, né? É Normalmente isso era um mesmo. evento presencial no mês de setembro e agora a gente está ao longo do ano inteiro. O Conexão é um dos eventos, o Exponencial é outro evento, e bate-papos e viradão semana que vem com o circuito do Rio Info Interior. Então, isso, e sempre com a parceria do Regazzi e da Silvia, estão sempre ajudando a gente e participando. A Silvia é amiga de longa data empresarial, mais de 20 anos na área de EAD, Regazzi também pelo Sebrae, muito contato. Então, vamos começar pelo dia de hoje. Silvia e Regazzi, a pergunta é como é que vocês estão convivendo com o confinamento? Silvia, começa. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer o convite. É um prazer, uma honra participar dos eventos do Rio Info. Cada dia mais evento legal e sempre com assuntos muito atuais, relevantes e interessantes. Então, é muito legal ver que a gente pode, de alguma forma, colaborar com essas ações tão importantes, né? Porque a gente vê que tem muita coisa por aí, mas tem muita coisa que não é exatamente interessante, né? Assim, não é porque tem muito conteúdo que significa que o conteúdo seja bom. Agora, então, obrigada, Alberto, Paulo, e que bom, Renato, a gente poder bater uma bola aqui hoje. Bom, essa história do confinamento é uma loucura, né? Assim, ontem, por exemplo, tinha uma festa aqui no entorno, uma banda fazendo o maior barulho. E aí eu não tenho certeza se é bom, se é ruim, acho que está tudo tão diferente que a gente meio que perdeu, né, as certezas. E aí hoje no grupo aqui do condomínio tinha assim, metade falando mal, metade falando bem, falando mal de quem estava falando mal. E é uma confusão. As pessoas estão muito dispersas, os assuntos estão muito estranhos. A gestão do tempo também, acho que é uma coisa que tem acontecido muito esquisita. Parece que a gente tem muito tempo, mas a gente é menos produtivo. Então, assim, eu estou meio esperando para ver se eu consigo me organizar um pouquinho melhor aí nessa época estranha que a gente está vivendo. Muito obrigado, Bloá, pelo convite. Muito obrigado, Milê. É um prazer estar aqui com a Silvia. E realmente, comungando aí com o que a Silvia falou, a gente está num processo aí novo de adaptação, mas o setor de TI vem para nos ajudar a mitigar esses problemas. A tecnologia está se demonstrando o grande recurso para que a gente se mantenha produtivo e que amplie as nossas capacidades. Então, parabéns, é um prazer estar aqui com o setor de TI conversando com vocês. Bom, perfeito. Fala, Milê, desculpa, te cortei. Ontem eu estava vendo uma matéria sobre Portugal, aí o governo português incentivando o trabalho no interior a partir de conectividade, ligação, dizendo não, ninguém precisa mais ir para as grandes cidades, pode trabalhar daqui, é uma grande agilidade na exploração e o governo apoiando. Então, esse lado do home office também, como é que vocês estão vendo aí? Eu acho engraçado porque Portugal, há poucos anos, era muito conservador, né? Eles demoraram para fazer essa virada tecnológica e quando eles viraram, eles fizeram de uma forma muito eficiente, eles fizeram uma transformação muito rápida. E ali é tudo muito perto, né? Muita gente mora ali fora de Lisboa, que ficou muito mais caro atualmente, e acaba pegando lá, eles chamam, esqueci o nome, mas pegando o metrô, tem um nome engraçado, para trabalhar em Lisboa. Muita gente trabalha em Lisboa, as empresas do governo, né? São as maiores empregadoras, né? Vai ser interessante ver essa mudança acontecendo no mundo inteiro, porque o home office deixou de ser uma questão que a gente tinha um certo preconceito. Eu lembro que antigamente as pessoas que trabalhavam no home office, né, eu lembro que o pessoal estava reclamando que às vezes a minha mãe me liga às 10 horas da manhã falando, eu já acordei, pô, já fiz 2 reuniões, sabe? E acho que essa coisa da tecnologia, mesmo que o Renato falou, é a única forma da gente conseguir continuar sendo produtivo, né? Se a gente não tivesse a tecnologia, imagina como seria essa fase complicada, como a economia ia estar muito mais problemática e como a gente ia ter muito mais dificuldade
pessoal mesmo, psicológico de superar, porque, mal ou bem, a gente com a tecnologia consegue reduzir muitas distâncias, né? Isso tem acontecido, muita gente tem se comunicado muito mais com pessoas que antes da pandemia você mal encontrava, e hoje, por causa das tecnologias como essa que a gente está usando aqui, é super fácil, né? Basta você querer, basicamente. Não, É isso. O, o home fala, Renato, office, fala, Renato. o home office ele veio para ficar, tanto para colaboradores que vão dedicar 100% do seu tempo no home office, como uma extensão da empresa, como trabalhadores que vão fazer rodízio, vamos dizer assim, vão estar fisicamente no escritório e uma parte em casa. Isso é uma oportunidade enorme de trabalho para todas as pessoas, os trabalhadores, e também para o setor de TI e outros setores da economia. Isso é importante dizer, porque, na verdade, o que aconteceu atualmente é que nós estamos adiantando de 5 a 10 anos o que aconteceria se a gente estivesse no ambiente físico, ou se não houvesse a pandemia. Ou seja, para toda crise existe um legado também positivo. Tem coisas ruins que estão acontecendo, dramáticas, do ponto de vista econômico da saúde, mas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de adiantar o uso dessas tecnologias, questões culturais, né? A gente tem dificuldade de se adaptar, agora a gente foi obrigado a se adaptar. Então, nós estamos 5 anos na frente, a 10 anos na frente. É isso que está acontecendo e é uma oportunidade para o setor de TI, mas para os outros setores, o setor de imóvel, o setor de arquitetura, o setor de saúde e segurança do trabalho, o setor de utilidades do lar. Existe uma economia enorme, enorme aí, aflorando, para que a gente possa trabalhar em casa, porque as casas não estão preparadas para serem postos de trabalho. E só pegando um gancho com isso que você falou, Renato, de toda crise, né, você tem coisas boas, obviamente, né, e tudo depende de como as indústrias, as pessoas vão tirar proveito disso. A gente aqui na fábrica, que trabalha com educação, que é um dos setores que vem sendo bem superando de uma forma excelente essa transformação digital na marra que a gente acabou tendo com a quarentena, a gente vê investimentos. A fábrica, por exemplo, a gente teve um aumento expressivo nos últimos meses, de 40% sobre o mesmo período do ano passado. É muita coisa, muita coisa. E se a gente avaliar, as pessoas estão aceitando mais esses modelos e estão experimentando esses formatos, que também existia muito preconceito, e vendo que nem toda parte digital é pior ou melhor. Você tem um equilíbrio aí, que vai acabar sendo consequência do que a gente está vivendo. Então, da mesma forma que os trabalhos home office não vão ser para todas as pessoas, porque a indústria, por exemplo, o pessoal de show de fábrica precisa dos equipamentos, da mesma forma, outros setores vão ver que esse equilíbrio precisa acontecer. Então, muita coisa digital é melhor, mas não é tudo que precisa ser digitalizado e remotamente mais eficiente, né? Então, acho que vai ser interessante a gente perceber quando a gente chegar nesse ponto de equilíbrio aí de todos esses setores que você citou. Eu acho, assim, pegando aí também um gancho do que a Silvia e o Renato falaram, você tem essa questão aí dessa acelerada que aconteceu, né? O novo normal acelerado, mas vai chegar um pouco mais lá na frente, isso daí vai ter que dar uma ajustada, né? Aquela famosa carroça de abóbora, né, Milê, que falaram aqui outro dia, vai ter que dar uma assentada ali para ficar tudo ajeitado. Então, você não vai ter nem uma situação assim extrema de todo mundo de home office, vai se procurar esse equilíbrio. Mas eu acredito que, como o Renato falou, olhando pelo lado bom das coisas, a gente tira alguns ensinamentos interessantes, porque alguns mitos caíram, né? Aquele mito, não, trabalhar em casa é enrolação. Trabalhar em casa não dá, porque isso atrapalha. Olha só, as pessoas encontram um jeito, né? A gente está vendo isso, as pessoas encontram um jeito. É claro que cada um varia um pouquinho as condições de cada um, de poder se isolar e ter o trabalho, tal, como o Renato, como a Silvia falou, é todo mundo que vai conseguir fazer isso, mas acho que o importante foi ter a queda do mito, porque até talvez 5 meses atrás, essa questão do home office era uma questão que não era assim tão simples. Em uma semana, você resolveu tudo, está todo mundo
funcionando. E eu acho que isso é importante, porque isso daí impacta principalmente, Renato, na questão aí dos investimentos nas políticas públicas, porque você mantendo as pessoas mais em casa, você resolve um pouco o problema da mobilidade, você tem que repensar os investimentos na cidade, você acelera também aquela questão do comércio local, enfim, você tem que repensar também um pouco, por outro lado também, o centro, que definitivamente vai ficar um pouco mais esvaziado, mas enfim, estou aqui também só pegando uma carona aí no que vocês já falaram, né? Dando aqui uns palpites. O que você falou disso tudo? Antes de provocar o Regazzi mais um pouco, eu queria saber dele como é que está o relacionamento com os SEBRAES no interior do estado e com os SEBRAES nacionais, né, dos outros estados. Mas nessa linha da provocação também, eu quero dizer que o que é que aconteceu? Os preconceitos foram derrubados, né? E afloraram um monte de coisas que estavam ocultas, né? Tinha cadastros de 40, 50 milhões de pessoas que não se sabia onde estavam, conexão de escolas e alunos que ninguém tem. Então, vai ser todo um redirecionamento, vai ter que haver um redirecionamento de investimento e de grana do governo com problemas que estavam meio ocultos aí. Fala aí, Regazzi. A gente está participando de uma grande experimentação na marra, né? E realmente os mitos, os tabus estão indo por água abaixo. Inclusive, referente não só à questão do home office, né? Home office, o cara está lá na casa dele, não vai trabalhar, não vai ser produtivo, e como vocês estão vendo, a gente está sendo obrigado a trabalhar ainda mais, porque a gente está mais acessível. E outro mito que cai é em relação à tecnologia, o horror, o medo da tecnologia. A tecnologia, ela é assustadora, é só os jovens que vão conseguir. Isso é tudo uma mentira, uma falácia, é um tabu. É um tabu. As tecnologias são triviais, são extremamente simples, e a gente está acessando elas de todas as idades, e vão fazer com que pessoas retomem a sua produtividade, até pessoas mais velhas. E as relações que a gente está tendo com os nossos escritórios regionais são fantásticas. A gente está mais em contato com eles da mesma forma que a gente está nessa plataforma conversando e também com o SEBRAE Nacional. Na verdade, nós nos aproximamos do ponto de vista das atividades de trabalho de todos nós, graças à tecnologia. A gente aqui na fábrica, por exemplo, a gente já é digital há bastante tempo. Há alguns anos, uns 3 ou 4 anos, a gente começou essa transformação para melhorar a vida do pessoal, porque a gente, né, aqui no Rio, a gente tem um trânsito caótico e a gente tem uma equipe em São Paulo também, então as pessoas levavam às vezes 2 horas para chegar. E aí a gente começou a distribuir as unidades. Então, quando a gente desmontou as estruturas, a gente foi para coworks e distribuiu esses coworks mais próximos das equipes. E aí a gente percebeu que continuava tendo um problema de deslocamento. E aí a gente começou essa migração muito suave de algumas pessoas irem para home office. Então, a gente tem, por exemplo, virtual machines com toda a estrutura, com todos os softwares que as pessoas precisam trabalhar, e elas conseguem trabalhar absolutamente de qualquer lugar. Então, quando a gente entrou naquele dia fatídico da sexta-feira, né, que falou agora todo mundo em casa, a gente tinha um pessoal ainda distribuído nessas estruturas físicas, mas a mudança foi completamente suave. E aí tinha algumas pessoas que preferiam trabalhar nesses formatos, porque, como mesmo o Renato falou, às vezes não tem uma estrutura em casa. Não sei se vocês sabem, teve um aumento de 250% nas vendas de cadeiras para home office e de quase 50% do segundo monitor, quer dizer, as pessoas estão se montando. Então, elas não tinham exatamente essa estrutura. Mas hoje a gente, né, continua trabalhando muito, como eu falei, bastante, mais até, e as pessoas já estão assim, essas pessoas que eram mais conservadoras nesse sentido, já estão se sentindo mais à vontade, estão convivendo com a família de uma outra forma, conseguiram achar seus espaços. Mas é claro que sem a tecnologia isso seria inviável, ou muito caro, ou muito lento, não teria sido da forma que foi, né? Deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês dois, para o Milê também. E como é que está sendo o seguinte, no caso da Silvia, se você falou bastante aí da adaptação da fábrica de cursos, levando todo mundo para casa, já estava mais ou menos organizado nesse sentido. E o contato com os clientes? Regazzi, e como é que está sendo também na ponta, né? Então, o atendimento ao cliente, ao pequeno e microempresário, que são os clientes do SEBRAE. E agora, já que eu estou no embalo, vou também provocar o Milê.
Milei, como é que você está vendo aí, você que é um super estudioso e tem uma experiência gigante aí em educação, especialmente em EAD, como é que você está vendo chegar isso lá na ponta, né? na turma que precisa? Bom, já provoquei todo mundo a ficar quieto aqui só ouvindo e aprendendo. Deixa eu conversar rapidinho. Primeiro dizer, ó, minha cadeira aqui é nova também, esposa Arnaldo, comprei agora a semana passada. A gente tem que, como a gente atua em educação à distância, o cliente na ponta, o aluno está lá, já estava, né? O que mudou? Os nossos funcionários, né, os nossos empregados, têm que trabalhar à distância também. Então, isso teve que dar um remanejamento. Eu queria lançar a ideia também que a gente tem que vencer o novo preconceito. Qual é o novo preconceito? Ah, não, vou trabalhar com as crianças, de trabalhar sem ter empregado em casa, trabalhar sem... Não, então a gente tem que, nós esclarecidos, temos que mostrar, olha, esse home office é um home office extraordinário. Então ele está fora do padrão. O home office é muito melhor do que esse. Se isso já é bom, o home office convencional vai ser melhor ainda. Vocês não tiveram a chance de aproveitar esse home office. Esse é o discurso que a gente vai ter que fazer, porque senão o pessoal começa, poxa, mas toda hora a criança atrapalha. Claro, a criança vai estar no colégio, né? Ah, não tem apoio aqui na limpeza, não tem apoio na cozinha. Isso vai ter, vai se normalizar. E aí vai ser mais produtivo ainda, né? Eu acho que essa provocação é interessante. Fala aí. Em relação ao atendimento, a gente está crescendo exponencialmente, porque a tecnologia, realmente, elas são fantásticas. Nós já víamos na linha dos cursos de EAD, de empreendedorismo, e todas as ferramentas de gestão, esses cursos dispararam em relação ao uso deles, e também passamos a fazer consultorias online e atividades que eram feitas fisicamente, com grande mobilização de pessoas. A exemplo que nós fizemos na semana passada, que foi a Semana Polo do Mar Conecta, onde nós tivemos, Blois, Millet e Silva, 19 talks, palestras e 7 sessões de negócios numa semana. E foram 1.253 pessoas participantes em relação direta com os nossos clientes. Os participantes, os 1.253, foram clientes diretos, passaram a ter relação com a gente, não só com a nossa rede de atendimento tradicional, mas com a gente chama que é o backstage, né? Diretamente com os gerentes, com os coordenadores do Sebrae. Eu acho isso muito salutar e com custo muito baixo. Obviamente, nós tivemos que nos adaptar, treinarmos bastante e ensaiarmos para poder ir ao ar, né? Novos conhecimentos estão sendo exigidos. O único entrave que eu vou dizer para vocês, que eu acho em relação aos aspectos dessas novas ferramentas, ele é muito simples e é um papel que vocês, como representantes do setor, podem nos ajudar bastante, que é a questão de infraestrutura, né? Que aí tem que ter o governo, o legislativo, etc., para ter investimento. Tem locais que os sinais são ruins, a internet cai, tem que existir um financiamento das pessoas que não têm acesso a essas tecnologias para poder comprar e financiar a longo prazo, porque senão você cria um problema de acesso digital. Isso não é legal, isso tem que ser para todos. Então, em relação a reflexões positivas que eu falei, em relação ao que pode ser melhorado, seria nesse sentido da infraestrutura. Realmente, nós que temos condições de ter e comprar equipamentos e ter internet, nós sofremos também um problema de conectividade, ou seja, o resultado do que a gente está passando nessa experimentação poderia ser muito melhor se as infraestruturas fossem melhores. E aproveitando o que o Renato falou, quando a gente sai dos centros, às vezes a gente acha que a gente vai ter uma infra muito pior, mas às vezes dentro dos centros, dos grandes centros, a gente tem uma internet péssima, dependendo do dia, do horário, é muito impressionante. Rio e São Paulo, que deveriam ser bons exemplos, considerando que é quase tudo cabeado, e a gente tem internet muito ruins, a gente tem problemas graves em sinais. Mas, por outro lado, claro, seria ideal que a gente tivesse uma boa conexão em todos os lugares, né? Qualquer pessoa que tenha a oportunidade de viajar para fora e fazer uma conexão no aeroporto já percebe a diferença que é. É impressionante. No seu celular, você pega uma conexão gratuita do aeroporto de qualquer lugar dos Estados Unidos ou da Europa, na maioria dos lugares, e você tem uma conexão rápida, ágil, você vê vídeo, vê tudo. Mas, por outro lado, a gente tem a facilidade de, com essa mudança que a gente está vivendo,
de chegar em pontos que a gente não chegaria, né? Às vezes as pessoas tinham mais preconceito em relação às reuniões virtuais e hoje é a única alternativa. Então, da mesma forma, a gente consegue também ir derrubando barreiras. Tem uma outra questão também, os web meetings, não sei se eu vi outro dia uma pesquisa do Pactual que indicou que só em março teve um aumento de 520% de downloads e instalações de web meetings, e todos eles, né? Assim, os líderes de mercado, que são mais ou menos 5. Ou seja, muita gente que nunca teve essa experiência, que não tinha isso dentro do seu equipamento, do seu celular, passou a instalar. E passou a se comunicar porque é a única forma. E também, aproveitando um ponto legal que o Renato falou, você consegue, dessa forma, criar oportunidade para uma massa de pessoas que talvez estivessem fora do mercado, com pessoas mais velhas, pessoas que têm alguma deficiência física, né? Pessoas com deficiência, que têm problema de deslocamento, que têm problemas ainda maiores do que as pessoas que não têm essa característica, que levam 2 horas para chegar. E eu acho que a gente consegue também aumentar a parte de inclusão e diversidade, porque as barreiras elas se desmontam naturalmente, porque o digital é mais impessoal, né? Então, as pessoas ficam mais à vontade e têm menos contato. É esquisito porque são 2 pontos que deveriam caminhar de forma antagônica e acabam sendo facilitadores. Então, para o atendimento de cliente, seja uma etapa inicial, comercial, né? Que o Sebrae faz isso lindamente. Eu acho o trabalho de vocês sensacional, principalmente com o pequeno empreendedor e há séculos, né? Porque hoje a gente fala muito disso, mas outro dia ninguém falava, o Sebrae está nesse segmento já há muito tempo. Eu lembro uma vez eu fui visitar um que tinha umas cartilhas, eu achei sensacional. Mas, então, tanto desse pessoal inicial, que você tem mais dificuldade, porque você ainda não tem um relacionamento que está construindo, quanto o cliente, já que você tem desenvolvimento de projeto, e esses 2 pontos, eles estão trabalhando de forma muito simples com essas plataformas. Eu acho que tem outro ponto, só para terminar, é que fora das empresas, né, as pessoas em casa, as seguranças dos equipamentos, elas meio que não existem. Então, antes era mais difícil, não dá para instalar aqui, eu tenho que pedir o cara da TI autorização, porque existe um compliance, eu não posso. Hoje não, os equipamentos são das pessoas, ou estão em casa e estão mais liberados. Eu acho que essa vai ser uma mudança interessante também, em termos desse sigilo, desse controle, que vai ter que se reequilibrar para conseguir propiciar que as pessoas se comuniquem de uma forma mais fácil. Verdade. O Regato comentou um assunto interessante, que eu acho que ele vai ter que aproveitar bastante essa experiência do projeto do Mar no nosso evento de setembro, né? O nosso grande Rio Info, que seria totalmente presencial, 5.000 pessoas presenciais, nós vamos ter que botar 10.000 pessoas à distância. Só que não vai ser mais do Rio de Janeiro e do Centro-Oeste, vai ser do Brasil todo e, quiçá, do mundo, né? Essa experiência de vocês vai ser muito interessante na estruturação, na organização. Eu me lembro dessa linha dos preconceitos, eu fiz um trabalho exatamente com a área do Regás, há um tempo atrás, na área de educação, fazendo levantamento, diagnóstico e tal, educação à distância, e eu me lembro que a gente avaliou uma parte que tinha a ver com os consultórios médicos, né? E uma conclusão que eu cheguei no meu levantamento é que os médicos não acessavam o sistema, quem acessava eram as secretárias e recepcionistas. O médico nunca entrava no treinamento gerencial. Agora, essa barreira acabou, até com a telemedicina, que era um senhor preconceito, uma senhora barreira, de repente foi rompida e o pessoal está usando e não vai voltar mais atrás, porque o pessoal vai acostumar que sair de casa, gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para fazer uma consulta de 15 minutos, e o médico dizer, olha, faça esses exames, pô, não faz sentido, né? E claro que com uma qualidade maior e sem risco. Olha, fala, Silvia, por favor. Eu tenho muitos médicos na família e muitos amigos médicos e muitos não digitalizados ainda, né? E aí eles, né? Porque como a minha formação original é TI, então eu continuo sendo aquela pessoa do suporte técnico, né? Para essas pessoas. A gente tem esse estigma, né? Pessoal de TI é suporte técnico para sempre para um grupo de pessoas que você se relaciona. E aí eu lembro que foi uma enxurrada de como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para fazer teleatendimento e tal. E o que eu tenho visto é que, bom, todo mundo se transformou na Mar, obviamente, principalmente médico, que é, né, autônomo, o cara precisa se virar, porque senão, né, não tem como sobreviver, ele precisa continuar trabalhando de alguma forma, como vários outros segmentos. Mas eu tenho ouvido dessas pessoas que não eram digitalizadas, por exemplo, olha, agora, quando o paciente quiser me mostrar exame, ele não tem por que vir no consultório. Vai ser teleatendimento. Eu acho que vão ter algumas formas de atendimento que não vão mais ser presenciais, salvo se, claro, o paciente quiser, mas que eu também acho que não vai querer, por causa do deslocamento, do custo, de tudo.
mas fazer pedido de exame, apresentar exame, coisas que a gente já faz com os médicos amigos, né? Ou seja, você não vai na consulta, você manda para aquele médico, seu amigo, dar uma olhadinha para ver se você está com algum problema sério. Aí sim você vai no médico. Então, acho que essa já é uma mudança que vai acontecer. E você tem toda a razão, Paulo. Os médicos não acessavam os sistemas nem para emitir os faturamentos, nem para controlar coisas básicas, muito menos para treinar. As secretárias que faziam. E eu acho que essa vai ser uma mudança também da estrutura desses consultórios. Eu não sei se esses personagens todos envolvidos vão continuar existindo da forma que eles existiam antes. Eu acho que muita gente vai virar mais independente no setor de saúde, considerando que as tecnologias vão ser mais eficientes do que as pessoas que estavam envolvidas nesses processos. Essa é a minha opinião, assim, pessoal. Bom, olha só, pegando uma carona aí com a Silvia, esse pessoal que agora está atendendo, médico, advogado, todos os profissionais liberais estão fazendo teleatendimentos, para dizer uma coisa para vocês. Bem-vindos ao nosso mundo, né, Silvia? De dar suporte por telefone, imaginando o que o cara está fazendo do outro lado. Né? Aquele botãozinho, mas eu não estou vendo botãozinho nenhum na tela. Bom, enfim, bem-vindos ao nosso mundo. Verdade. É brincadeira, né? Mas também aí em cima do que o Millet falou e também dando os parabéns, aproveitando para dar os parabéns aí ao Renato por esse evento. Eu acompanhei o evento na semana passada lá no Polo do Mar, né? Foi realmente uma beleza sensacional. E a gente, viu, Renato, a gente não está parado não, porque eu acho que essa transformação digital aí na marra também pegou o Rio Info, né? A gente não está de fora disso, a gente está dentro até a raiz dos cabelos, como diz o outro. Muita coisa que a gente estava programado para ir fazendo e mudando e acontecendo ao longo do tempo. Naquela pequena semana ali de março, aconteceu tudo numa tacada única. E agora a gente está, nesse momento, a gente está totalmente digital, muito conteúdo bom, muita coisa constante. E no dia 19 de junho, agora eu não sei se a gente vai publicar, se vocês estão vendo a gente, eu não sei se já passou 19 de junho ou se é antes de 19 de junho, mas de qualquer forma, dia 19 de junho tem o Viradão do Rio Info, que é um evento, assim, para a gente muito importante. São 7 horas no ar de conteúdo, networking, oportunidades, forma do pessoal também, enfim, criar aí um relacionamento. E a gente está conectando, o que eu acho que é o mais bacana disso, a gente está conectando 17 cidades aqui do Rio. Né? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está conectado. E quando a gente está falando aí de, sei lá, 30 palestrantes dentro do evento, a gente está falando de caras que estão espalhados por esse mundo de Deus afora. Né? Então, é Rio, é fora do Brasil, é interior do Rio, é nas mais diversas cidades, é em São Paulo. Então, a gente tem uma turma aí bacana participando. E para a gente, né, efetivamente, vai ser um grande laboratório para o que a gente vai fazer no Rio Info em setembro. O Rio Info em setembro vai ter um modelo híbrido, né? Pelo menos está vislumbrando por agora. E eu acho que todos esses formatos, né, da gente atender a grande massa de modo online, então a gente exponencializa esses conteúdos, principalmente para o Rio Info, isso daí está sendo muito importante, né? E alguma coisa presencial mais localizada. Acho que esse daí é o caminho que o Rio Info vai adotar, mas logo de cara, aqui no dia 19 de junho, é completamente digital, é um desafio, é uma coisa nova para o Rio Info, a equipe aqui de coordenadores e de parceiros, coordenadores onde o Paulo e a Silvia participam, e de parceiros como você, Renato, são fundamentais para a gente chegar no sucesso aí desse desafio, né? A gente superar esse desafio grande aí que vem pela frente. Depois do Rock in Rio, o Rio Info vai ser a segunda marca Rio internacional. Vai ser conhecido no mundo inteiro. Vamos fazer nossos eventos assim distribuídos. Paulo, uma coisa, só para aproveitar o ganho, você falou do internacional, uma coisa que a gente vai ter nesse Rio Info, né, é a retomada do lado internacional do Rio Info. O Rio Info já foi muito, muito, muito internacional, inclusive com edições lá em Portugal,
mas esse ano a gente vai ter o Rio Info mais internacional de todos. Vai ser o Rio Info que vai ter a maior participação da turma de fora do Brasil, né? Então, assim, parece assim meio maluco esse negócio, esse Rio Info diferente, mas ele vai ser o mais internacional de todos. Então, vamos sim, aquele negocinho, né? O mapa do mundo, a gente vai botando bandeirinha em todos os lugares que o Rio Info está tendo gente. De um modo geral, o pessoal, só um pouquinho, Silvio. De um modo geral, o pessoal vai se acostumar com essa lógica diferente, né? Nós estamos razoavelmente acostumados, né? Ainda agora, antes de entrar nessa reunião, fiz uma outra reunião com 4 pessoas, estava um em Brasília, um em São Paulo, um em Curitiba e eu aqui no Rio. Então, isso aí era uma reunião complicadíssima de ser feita, muito complicada. As nossas reuniões de circuito Rio Info, todas eram muito complicadas. Agora está tudo mais fácil. Imagina o Regaz aí, como é que ele faz reuniões que eram impossíveis de serem feitas. A Silvia também, com seus núcleos espalhados aí. E eu aceitando a provocação da Silvia ainda agora, sobre a idade das pessoas, eu comecei a ver também, quando essas pessoas que não tinham acesso, né, estavam lá aposentadas em casa, de repente elas se conectaram com o mundo. A pessoa de 60 anos aposentada, pelo amor de Deus, eu estou aqui no 67, cheio de energia, de gás. Pô, vamos botar essa turma para trabalhar, mas trabalhar numa boa, de casa, não podia sair de casa porque 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Claro, agora não precisa mais. Você tem engenheiros, médicos, advogados, um monte de cabeças boas que estavam paradas dentro de casa. Opa, essa turma entrou de novo no mercado, entrou. Isso é uma alavancagem muito legal. Fala, Silvia. O pessoal né, o pessoal do serviço público eventualmente se aposenta muito cedo e acaba tendo uma certa estabilidade, deve dar uma preguicinha, né, de se mexer. E aí você tem aquele capital intelectual enorme, que são pessoas que têm uma formação muito boa, que, né, se desenvolveram bastante ao longo da vida, e muitas competências e que não são aproveitadas pelo mercado, que é completamente inconsistente, enquanto a gente tem do outro lado um monte de jovem entrando muito despreparado, com uma qualificação muito baixa, né, um percentual de analfabetismo funcional enorme no país. Então, a gente consegue, no mínimo, pegar esse pessoal para fazer mentoria, que é uma coisa que dá prazer, pelo menos. Mas o que eu queria comentar do Rio Info, só um minutinho, é que o Rio Info está aproveitando exatamente esse momento e tentando ver oportunidade no desafio, e como muitas outras empresas, organizações, eventos estão fazendo. Isso é muito legal, porque você consegue expandir. Então, saiu do Rio, agora é mundo. Qualquer um pode participar. E esse é o grande ponto positivo do que a gente está vivendo, né? Eu acredito o que a gente está passando, e vocês estão contribuindo com o Viradão, com o Rio Info Digital, onde a gente faz a conexão com pessoas do interior, com pessoas da capital, através do conhecimento, de trocas de conhecimento e de trabalho. Eu vejo como uma grande revolução o que a gente vai passar por agora, porque é o empoderamento da capacidade de trabalho intelectual do indivíduo, que ele estava lá limitado e sem acesso, sem precisão de um intermediário. Então, cada um vai poder empreender as suas capacidades produtivas e de conhecimento. Para mim, é uma grande revolução. E quem conseguir fazer a conexão dessas capacidades e transformar ativos em ativos econômicos, que são recursos, mas só se transforma em ativos se for para a economia. Então, na verdade, é como a gente estivesse empreendendo todas as capacidades do Rio de Janeiro, do ponto de vista de capacidades intelectuais, capacidade de lavoro, de trabalho, que vão poder oferecer o seu melhor para fazer com que o Rio de Janeiro retome a sua economia, retome a sua atividade econômica e desenvolvimento social. Então, eu vejo uma grande revolução do empreendedorismo, do intraempreendedorismo nessas questões, principalmente pensando também na questão de cadeias produtivas, relações com grandes, médias e pequenas empresas, e também entre setores. As barreiras setoriais, elas estão sendo transplantadas, elas estão caindo. A TI mesmo já ajudou a derrubar isso porque ela é transversal. Então, a convergência entre setores vão ser extremamente geradores de inovação, que essas pessoas que, de repente, estavam aí, não estão aproveitadas, vão poder ser aproveitadas através de networks, de eventos nessa envergadura que vocês estão desenvolvendo. As empresas... Fala, Silvia, pode falar. As empresas já fizeram uma grande revolução em abraçar as startups, né? Que não é um movimento novo,
mas ainda é muito atual, porque até outro dia as empresas só eram parceiras de empresas que tinham um porte similar, um histórico que fosse adequado, né? Existiam essas grandes barreiras. E aí as empresas perceberam, grandes empresas, perceberam que elas conseguem dar muita velocidade, trazer muita inovação abraçando as startups, que já foi uma movimentação pré-pandemia. Agora, a gente tem essa conversão de fatores, um monte de startups que continuam aí trabalhando e certamente muito ágeis na perspectiva digital, né? Porque são gerações que nasceram digitais, então tem uma visão completamente diferente, já abraçam a tecnologia e as ferramentas digitais desde sempre. E a gente tem, por outro lado, a impossibilidade de trabalhos que são trabalhos que dependem de instalações que precisaram se reinventar. Eu acho que vai ser uma transformação enorme, como o Renato falou, de novos fluxos de processo entre essas empresas. As relações vão se transformar completamente. E isso vai abrir oportunidade para que muitas boas ideias que outro dia não tinham voz, ninguém conseguia saber que elas existiam, que elas surjam e que isso acabe transformando a vida de todo mundo, melhora a qualidade de vida de todo mundo, que, na verdade, a gente está aqui para isso, né? Para viver bem, todos nós. Não, e tem um negócio, a gente tem agora aí, mais do que nunca, aquela máxima do tipo, olha, a minha empresa ela está no Rio, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, ou em Marte, que seja, tanto faz. A gente está mostrando que a tecnologia suporta isso. E que, efetivamente, as pessoas podem estar com as suas empresas e tocando seus negócios, morando onde mais as agrada, ou seja, você pode controlar um pouco mais, inclusive, o fluxo para as grandes cidades, você pode reter mão de obra qualificada dentro das cidades menores. Então, é uma oportunidade bacana aí também de se repensar, como eu falei no início, a questão das políticas públicas nisso tudo, mas também a questão da qualidade de vida das pessoas, né? Então, hoje, o cara pode estar morando lá numa cidade do interior, aquela coisa tem muita gente que curte, e trabalhando numa grande empresa, num grande centro, e trabalhando bem. Né? A gente está mostrando que isso vivendo um momento que mostra que isso é possível. Tem um fator interessante também que você comentou, Alberto, é você poder aproveitar a mão de obra, às vezes, ultracapacitada, que está distante e que agora não vai estar mais distante, vai estar próximo. E acaba sendo uma mão de obra mais barata, porque tem menos oportunidade e também vive numa estrutura onde o custo de vida é menor. E talvez com isso a gente consiga reduzir os custos dos produtos, porque o processo produtivo vai ser mais eficiente, né? A gente vai ter um equilíbrio melhor, fora da oportunidade para muitas pessoas que estão distantes dos grandes centros, e aqui no Brasil isso ainda é muito relevante para a maioria dos setores, né? Salvo setores como agro e outros específicos, mas se o cara não está no grande centro, meio que ele não existe. Tanto que as empresas agro, todas têm, pelo menos, um escritório em São Paulo. Então, isso vai se transformar também. Isso vai ser uma mudança interessante que vai acabar acontecendo, além dessa evasão dos grandes centros, que vão certamente respirar melhor, né, com essa mudança. Coisa interessante, eu acho que a gente tem que também provocar nossos economistas, eu não sou economista, mas os nossos economistas para nossas medidas de produtividade para o país. Né? Eu vejo aí, vamos cair 3%, 5%, 8%, nos próximos 10 anos vai ficar uma recessão de não sei quantos anos. Caramba, vamos tirar a cabeça de dentro da caixa, vamos pensar que, como o Regaça diz, a gente ganhou 5 anos em termos de tecnologia, a gente tem condição de crescer 5, 7, 10% ao ano. Essa era uma estimativa que o Kai-Fu Lee fez no livro dele de inteligência artificial. Ele dizia que, olha, com a inteligência artificial, com a tecnologia, o crescimento dos PIBs vai ser fantástico, o crescimento, e a gente vai ter que estar preocupado com emprego, desemprego e coisa nessa linha. A gente ganhou 3, 4, 5 anos. Então, vamos pensar nessa linha. Como é que a gente pode aumentar a nossa produtividade? A gente está vendo que maneira, cada um ganhou 2 horas por dia aí de trabalho, de graça. A gente está podendo conectar, está podendo contratar a gente em qualquer lugar do país ou do exterior. Eu já contratei alguns anos atrás um programador vietnamita. Não tem a menor ideia de qual era a cara do fulano, o que ele fez, mas ele me entregou um programa lá, paguei $350 no cartão de crédito. Essa lógica, né, de que tem muito mais coisas possíveis de serem feitas com muito mais velocidade é que tem que impregnar a cabeça de todo mundo. Né? Seja as nossas pequenas empresas, né, quanto as grandes. E as grandes estão com essa cabeça também de se comportar como startup.
essa mentalidade que a gente tem que empurrar. Olha, você ficar grandão aí sentado no seu grande escritório, achando que vai ser comando e controle com todo mundo, ferrou. Você está fora. Então, se comporte como uma startup e se transforme. Essa é a novidade. Vide aí o crescimento exponencial do Zoom nos últimos meses, né? Quanto que vale a empresa hoje, se você comparar as companhias aéreas. Se não me engano, o Zoom vale mais do que as 5 maiores companhias aéreas do mundo hoje. Juntas. E, assim, juntas, E assim, ano passado não era assim, ou seja, foi muito rápido que isso aconteceu. Então, Paulo tem toda a razão, as empresas grandes têm que ficar muito de olho. A IBM está fazendo uma mudança boa nesse sentido, acho que ela caiu, né, teve um choque de ordem e percebeu que ela precisava se reinventar, também pré-pandemia, e está seguindo essa linha de abraçar um monte de startups, de se reinventar, lançar novos serviços e perceber aonde ela é importante. E é muito difícil você ter uma marca como essa que consegue se reerguer, né? Porque é caro, que é moroso o processo, quanto maior a empresa, mais difícil fica. Mas as empresas que não acordarem para isso, elas estão fadadas a desaparecerem do mercado. Mas uma coisa interessante que eu acho também está acontecendo com essa transformação digital que a gente está vivendo é que tem 2 grandes movimentos interessantes que eu percebo como sociedade. Primeiro é que hoje a tecnologia dá voz a pessoas que não tinham voz nenhuma. Porque se você não ia para a televisão, você não existia. E pouca gente ia para a televisão. Ninguém tinha grana para botar um anúncio ou grana para uma assessoria de imprensa para virar uma referência e ser chamado para uma entrevista, por exemplo. Hoje em dia, não. As pessoas conseguem ser famosas, independente da área de atuação, pelo seu desenvolvimento próprio, pelo seu esforço, né? Então, a gente consegue, com essa transformação, dar voz a muita gente. Muita gente que talvez a gente não ache interessante, obviamente, mas muita gente é relevante que está, de alguma forma, impactando aí grandes setores. E, da mesma forma, a gente consegue também dar voz aos consumidores, que eu acho que é outro ponto muito relevante. E aí, por isso, eu peguei o gancho, né, das empresas, né? Porque outro dia, também, os consumidores, a única arma era não comprar o produto, né? Era o que a gente podia fazer quando a gente não estava satisfeito, ou aquele produto não era interessante, ou a prática daquela empresa não era legal, quando a gente tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje, não. A gente tem voz como consumidor, né? Então, essas são grandes diferenças também que eu acho que vão impactar as indústrias de todos os setores, de fazer uma reflexão das suas boas práticas, tanto de como elas se relacionam com seus colaboradores, se relacionam com a sociedade, e a gente está vendo aí bons exemplos em cima da quarentena de empresas que estão se associando, né? Rivais natos, que estão se juntando em prol da sociedade, de um bem comum, e que estão fazendo movimentos muito bonitos também. Então, acho que vai ser uma coisa que vai mexer bastante com a nossa sociedade como uma estrutura econômica também. Eu vejo grandes empresas dando exemplo, né, dos projetos que a gente vem trabalhando no que diz respeito ao encadeamento produtivo. Grandes empresas do Rio de Janeiro preocupadas em manter as atividades das pequenas. Acho que o Regazzi voltou. Acho que o Regazzi teve um probleminha aí. Opa, vamos lá. Voltou, Regazzi. Voltei aqui, teve algum problema de conexão. Então, grandes empresas que passam a desenvolver cadeias de fornecedores locais. Isso é muito importante. Essa economia do bairro, essa economia do território, cadeias produtivas globais foram rompidas. Então, pode ser uma grande oportunidade para a economia nacional, para a economia regional. E, como eu não sou economista, eu sou engenheiro, mas entendo um pouquinho de economia, eu concordo com o Paulo que, como a gente vai ter melhorias de produtividade, nós seremos mais competitivos. Sendo mais competitivos, nós estaríamos substituindo uma série de serviços e produtos que anteriormente eram importados. Nesse sentido, por mais que a economia, o poder de compra seja menor, mas do ponto de vista de você deixou de importar determinados serviços e produtos que você importava, você vai fazer um efeito ao contrário de redinamismo da economia, aproveitando as capacidades produtivas locais das indústrias, do comércio e do serviço, e que o comércio valorize o produto e o serviço local, e que o comércio, o serviço e a agricultura valorizam o próprio serviço local.
de TI e todos os demais. Então, existe uma grande oportunidade de a gente juntar as nossas capacidades e recursos através das novas tecnologias para que a gente dê um salto por cima aí e consiga rever esses indicadores negativos econômicos para o Brasil. E, como a economia não é uma ciência exata, graças a Deus, a gente tem condições de reverter esses indicadores e, com muita competência e produtividade e recursos que nós temos, a gente conseguir voltar à atividade econômica e o crescimento do PIB rapidamente. Eu acho que o benefício da gente como país é que o brasileiro é muito criativo. E, ao mesmo tempo, ele é muito resiliente, porque a gente tem esse mau hábito de falar que o brasileiro não está nem aí. Na minha perspectiva, é exatamente o oposto. A gente supera, e a gente persiste, e a gente sobrevive. Então, como sociedade, como população, eu acho que a gente tem características muito importantes para fazer uma virada muito drástica. Eu tenho essa visão otimista, e se não fosse assim, a gente não tinha essas populações enormes vivendo em condições tão complexas e sorrindo, e vão para o trabalho felizes e voltam e dão bons exemplos para seus filhos para que eles sejam pessoas boas. A gente tem um povo muito... a grande maioria da população é uma população que rala, que corre atrás e que é muito boa. Eu acredito nisso. Claro que os maus exemplos acabam sendo mais destacados, né? A gente chama mais atenção e parece que eles são a maioria, mas definitivamente não são. E a gente vê isso, as últimas crises que a gente passou como um país, crises econômicas, de desemprego, as pessoas se reinventando, fazendo comida em casa, salgadinho, bolo, roupa, um monte de gente fazendo máscara agora. As pessoas estão se virando. O brasileiro tem essa característica de se reinventar. E acho que esse é um grande... ponto positivo que a gente tem junto com vários outros, de a gente ser continental e da gente ter vários países dentro de um país, a gente tem, né, economias diversas e possibilidade de indústrias atuando nessas economias diversas em setores muito diferentes, e a gente ser super produtivo. A gente tem fala, Milê, pode falar, perdão. Nessa linha aí de produtividade, né, de segmento, a gente enxerga claramente que o setor agrícola não teve nenhum problema, vai continuar e alimentando o mundo aí, agrícola, o agronegócio. A gente vê saúde, não tem como não ser também. Educação vai dar um salto. Logística, seja a logística dos caminhões grandes transportando mercadoria, quanto a logística da bicicleta, da moto, fazendo as entregas no comércio local, e o grande salto do e-commerce, né? O e-commerce de todo mundo com todo mundo, né? Desde os pequenininhos aos grandes fazendo sua distribuição. Só isso aí já dá uma alavancada, sei lá, de 70%, 80% no mercado e coisas que tem que acontecer. Se a gente falar da equipagem das casas para funcionar como escritório, rearrumação das cidades para adequar ao novo formato de trânsito, sempre tem um monte de possibilidades aí. A gente não pode querer as pessoas que de alguma forma foram atingidas, mais atingidas, mas tem que pensar assim: eu não quero voltar para aquele meu emprego antigo. Eu quero ver o que eu sei fazer de novo, o que eu posso fazer, o que dá para fazer, e aí se reinventa. A cabeça tem que ser essa. E vai passar a trabalhar numa coisa muito mais agradável, muito mais interessante e mais rentável. O que eu acho que Fala, Silvia. Pode falar, Silvia. As pessoas têm muito medo de mudança, né? Nós, seres humanos, naturalmente, somos avessos à mudança. A gente sempre acha que mudar é ruim. E a gente tem que fazer essa virada de chave, porque mudar é sempre bom. A gente só não tem a percepção naquele momento. E, em geral, quando a gente passa, por exemplo, na vida pessoal por tragédia, a gente fica arrasado, depois a gente vê, nossa, como foi legal. Às vezes perdeu um emprego, a pessoa fica desesperada, depois, nossa, como eu consegui me reinventar. E tem muitos exemplos assim. Acho interessante que o Paulo falou do e-commerce, e esses indicadores de e-commerce são dos e-commerce que existem, né? Porque tem um monte de e-commerce rolando, por exemplo, através de WhatsApp, de delivery, né, das pessoas, dessa rede de empreendedorismo micro, que cada um vai lá e faz o seu quitute e vende o seu serviço, que ele não é computado, né? E ele é expressivo, porque é muita gente. Eu vou dar um exemplo. Tem um vizinho meu aqui que tem uma pizzaria em Botafogo, eu moro na Barra. E ele botou outro dia no grupo que ia distribuir pizza para o pessoal fazer degustação. E aí todo mundo quis, de graça. E ele distribuiu. E foi a campanha mais eficiente que eu vi nos últimos tempos. Porque depois disso, ele passou a fazer delivery para o condomínio inteiro. E aqui são, sei lá, 80 prédios, é muita gente aqui onde eu moro. E ele entregava só na Zona Sul, agora ele entrega na Zona Sul e na Zona Oeste, claro, porque ele aumentou e escalou pra caramba. Ele entregava 2 vezes por semana, hoje ele entrega todos os dias, menos segunda-feira.
Então, eu não sei se ele já equiparou o faturamento dele e como é que ele está em termos de custo fixo, né, que ele tem do físico, da loja, dos funcionários e tal. Mas ele está super produtivo. Eu estava conversando com ele outro dia, porque eu encomendei as pizzas e adorei, virei cliente. Já mandei para o pessoal da minha família no Leblon, já está todo mundo comprando lá também. Ou seja, ele está escalando um negócio que talvez, quando ele era completamente presencial, nem sei se ele tinha delivery, ele não tinha metade dessa rede que ele hoje consegue ter como cliente. Então, as pessoas estão realmente se reinventando, muitas, e esses são, por exemplo, esse negócio é parte de um dos negócios que não entra nesse indicador de e-commerce, porque a venda dele é o WhatsApp. Não, eu acho que o grande ingrediente que o brasileiro, de uma forma geral, tem na superação, enfim, desse momento difícil, e vamos combinar, gente, tem gente realmente vivendo aí um momento difícil, enfim, gente que perdeu emprego, gente que perdeu negócio, e vão precisar se reinventar. E eu acho que o grande componente, a grande variável disso tudo aí é a tal da criatividade. E isso aqui, no Brasil, o pessoal, como você falou, o pessoal encontra um jeito. O pessoal dá um jeito enfim, de reinventar o modelo de negócio, de reinventar o negócio propriamente dito e segue em frente. E a gente tem o brasileiro tem essa capacidade, sim, de sobreviver, de resistir, de seguir em frente. A gente está vivendo uma crise agora grande, que é uma crise mundial, mas é aquela história, são as oportunidades. Essa crise também, gente, ela passa uma régua e iguala todo mundo. Isso é uma coisa. Bota todo mundo mais ou menos no mesmo nivela, né? Então, isso gera novas oportunidades, né, de negócios, de investimentos, de uma série de coisas. E quando a gente está falando aí, que a gente fala, enfim, eu até comentei, a gente vai valorizar mais os negócios locais, o comércio local. Vamos imaginar isso como negócio, da mesma forma como a gente está valorizando mais o negócio aqui do entorno de onde a gente mora, do bairro, aí depois abre isso para a região, para a cidade, para o estado, para o país. Então, isso é uma oportunidade e é um negócio que o brasileiro também, nesse período, passou a valorizar mais, né? Quantas campanhas vocês não receberam aí por e-mail, ou por zap, ou enfim, não importa por onde, falando o seguinte: não, vamos ajudar o fulano que é aqui do bairro, que está vendendo isso, está fazendo aquilo, vamos tentar comprar daqui para... Olha só, isso está acontecendo direto. E se você extrapola, se você aumenta um pouquinho esse bairro, essa coisa realmente tende a crescer, e a gente tem realmente uma oportunidade grande de estar fazendo aí, de valorizar o tal do conteúdo nacional, que a gente sempre fala, né? Muito. E sempre lembrando, agora eu peço desculpas que eu não recordo quem que mencionou isso, a gente tem aqui no Brasil, o Brasil tem uma coisa que poucos países do mundo têm. A gente é um país, mas a gente é um país com muitos Brasis dentro dele, completamente diferente. Você entender a realidade da Amazônia é uma coisa, Rio e São Paulo é outra, Nordeste é outra, Centro-Oeste é outra, Sul é ainda mais diferente ainda. Então, quer dizer, você tem que... Eu sempre falo o seguinte: você tem que tratar os diferentes de forma diferente, você tem que obedecer essa regionalização, valorizar essa regionalização, ao invés de pasteurizar tudo. A gente estava vindo num momento que estava vindo com uma pasteurização. É isso aqui, ó. Vamos pegar e vamos bater até encaixar direitinho. Aí fica aquele negócio, você quer encaixar um quadrado dentro de um círculo. Não dá, cara, não dá. Esse negócio não funciona assim. Então, agora a gente está tendo uma oportunidade de reavaliar todas essas situações e trazer e valorizar isso. Valorizar o seguinte: olha, tem que valorizar o cara que está aqui do meu lado, trabalhando comigo. Porque eu só vou ser feliz se o meu ecossistema que está no meu entorno for feliz também. Senão eu vou viver numa ilha, cara. Então, esse que é o ponto. Não sei se eu viajei muito não, tá, gente? Se viajei, me desculpem aí.
Eu acho que as ganho. desigualdades... Desculpa, Paulo, as Vou- desigualdades... vou- Vamos lá, as desigualdades elas vão ser menores. Exatamente o que o Blois falou. A gente não está... As pessoas não estão com os mesmos problemas, mas todo mundo tem um grande problema hoje. Que esse problema é o mesmo para todo mundo. E aí isso desdobra em outros problemas. Então, sobre esse aspecto, eu concordo muito. E além da gente ter que valorizar, porque faz bem para o ecossistema, o Blois falou belamente, é exatamente isso, e a gente tem que ver sobre o aspecto racial, diversidade, vários outros também, não só econômico, que afetam diretamente a economia, mas a gente também não pode continuar dependente de setores externos, como a gente viveu e vive ainda, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Acho que veio que caiu a ficha e a gente fala assim, nossa, a gente não pode depender de um país ou de uma indústria para salvar o nosso. Então, eu acho que essa também foi um sinal de alerta aí importante que está meio que mexendo todo mundo e agora a gente vai fazer boas reflexões e grandes mudanças para que a gente diminua as dependências. A gente é muito dependente em vários setores, mas esse da saúde foi uma coisa que foi muito crítica e que a gente não tinha percebido. Pelo menos a população, a maioria, não tinha a menor noção disso. Isso, inclusive produtos essenciais na área de saúde que passam. A conexão do Regazzi está... Você ia falar alguma coisa, não é, Paulo? Eu acho, quando eu começou todo mundo junto. Não, é esse Oi? lado do... Estão me ouvindo? Agora voltou. Tá aí. Fala, Regazzi. Deu uma travadinha. Valorizando aí o produto nacional, o produto regional, o produto de bairro. Blois, a ideia agora, e comungando o que você colocou e falou, é que realmente o país ele consiga desenvolver a estratégia de indicação geográfica, com indicação de procedência e denominação de origem, que já é conhecido em muitos países europeus. Nós temos algumas aqui no Brasil, em relação à indicação geográfica, são 49 indicações geográficas, onde a gente possa valorizar o produto local, o consumo consciente. Cada vez mais a população ela está pensando no consumo consciente. Tem o movimento do slow food, do slow fashion, do consumo consciente. É uma o empoderamento do indivíduo, o empoderamento dos condomínios. Os condomínios, as pessoas que moram em condomínios estão se autoconsumindo, as pessoas das comunidades estão se autoconsumindo. São unidades de negócio que estão sendo auto-organizadas e que futuramente podem ser até regulamentadas sem burocracia. E que os excedentes desses condomínios, dessas estruturas produtivas de indivíduos locais, vendam para os demais num bairro, que venda para o bairro vizinho, que cada bairro vai assumindo uma especialização. Cooperativa. Isso que eu acho que vem acontecendo e a indicação geográfica, a denominação de origem, a valorização do produto local passa a ser estratégico. E é uma forma, através de PIDO, que as pequenas empresas de terem brands nacionais e brands internacionais. Não tem outra forma. Brand é caro. Agora, se você tiver uma marca de uma localidade, você passa a ter um brand internacional, como acontece com a Champagne, com o pessoal da principalmente de agricultura, você consegue ter uma marca local, uma marca territorial, vamos dizer assim, né? Petrópolis já estava assumindo aquela visão de marca de TI também. É importante vocês pensarem. O Regazzi levantou um ponto interessante, que é esse ponto da aproveitar, né, o potencial, e essas coisas que já existiam por aí estão sendo redespertadas, né? E a gente está acelerando. Eu acho que a gente tem que destacar também nesse problema social que a gente descobriu que tinha, né? Estava meio escondido, até os vários níveis de governo aí, governo federal, estadual, municipal, mesmo batendo cabeça por aí
conseguiram fazer uma coisa que vem se discutindo há 10, 12, 15 anos, que é a renda básica, conseguimos botar 600 pratas na mão de cada pessoa com dificuldade. Isso foi fantástico, foi rápido. A gente reclama lá, teve fraude, teve gente que não foi atendida. Pô, mas nós botamos 40 milhões de pessoas, isso é mais do que a população de mais de 100 países aí. A gente conseguiu botar essa graninha que serviu fundamental para essa turma. Eu acho que tem que ser estendido e tem que ser dado continuidade. Com isso, a gente aflorou um monte de problemas sociais, agora estão despertos, a gente está enxergando. Então, ao mesmo tempo que a criatividade está ajudando a ganhar mais, a gente está ajudando também a fazer com que essas pessoas que nem existiam passem a existir também. Eu acho que esse foi um ganho que a tecnologia trouxe no meio do pandemônio, da pandemia. Olha, pessoal, o papo, quando é bom, ele passa voando e a gente não sente, a gente tem aqui conversa para mais de metro, como diz o mineiro, né? A gente já, enfim, até passou um bocadinho aqui do nosso tempo, então eu preciso fechar aqui a nossa conexão, mas já agradecendo muito a participação do Regazzi, da Silvia. Vocês realmente, o papo foi muito gostoso, muito bom, muito produtivo. Agradecer aqui ao Paulo também, e vou passar a bola para cada um de vocês para a gente fazer esse encerramento. Tá bom? Paulo, começa com você. Eu prefiro que a Silvia e o Regazzi façam, eu faço no final. Então tá bom. Silvia. Vamos lá, Silvia. Primeiras mulheres, né? Vamos lá. Isso. Bom, desculpa, gente, eu fui péssimo nessa. Não, você foi ótimo. Você chamou para fechamento, está corretíssimo. O Blá falou com toda a razão, de novo, né? Papo, quando é bom, eu nem percebi. Agora que o Blá falou, que eu fui olhar a hora, eu falei, nossa, é mesmo, já passou. Foi muito legal poder bater esse papo aqui, a gente falar um pouquinho sobre essa loucura que a gente está vivendo, um pouquinho de economia, das indústrias, como é que a gente acha que as coisas vão melhorar. Mas uma coisa que eu achei muito legal do papo é que está todo mundo muito otimista. E eu acho isso fundamental para a gente conseguir fazer essa mudança. Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que olhar para frente e para as novas oportunidades que a gente vai ter aí com toda essa loucura que a gente está vivendo. Esse olhar, ele é fundamental para que a gente consiga sobreviver e que a gente seja feliz. Queria agradecer muito poder trocar essas ideias todas com vocês hoje, o convite e participar dos eventos da Rio Info. Para mim é um prazer, é uma honra. Estou super à disposição sempre que for o caso. E é isso, eu fico assim lisonjeada da gente estar podendo gerar tanto conteúdo legal que vai ficar aí para sempre para tanta gente. Obrigada, pessoal. Valeu. Gostaria de agradecer também, Silvia, você ter participado aí comigo aí, debatendo com o Bloá, o convite do Bloá e do Milê, evidenciando aí a importância da TI do Rio de Janeiro como uma das plataformas setoriais que vão poder alavancar o nosso desenvolvimento do nosso estado e também dar mais acessibilidade às pessoas também para poderem oferecer seus produtos, seus serviços. Foi muito importante essa conversa, um conteúdo riquíssimo que a gente tem que disponibilizar para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que muitas pessoas que escutaram o que nós conversamos hoje vão mudar, vão ficar mais otimistas e vão ter certeza do que deve ser feito nesse momento de crise e vão dar a volta por cima. Por isso que é muito importante esse tipo de debate, de diálogo, de conversas que vocês estão promovendo e trazendo um setor que dá toda a sustentação a tudo que a gente está conversando agora, inclusive a própria plataforma que a gente está usando, que é o setor de TI. Boa, Renato. Fechando a minha parte aqui, eu queria fazer esse comentário em cima do otimismo também. Eu sou otimista de nascença, mas a lógica da nossa conversa não é um otimismo pobre, né? Não é um otimismo sem causa. É um otimismo com ideias, é um otimismo com ações, é um otimismo em cima de realidade. Isso é que é um otimismo crescente, produtivo, né? Então, agradecendo aí a presença dos nossos dois convidados, agradecendo também ao Bloá e a nossa conversa aqui. Nós temos várias outras aí para fazer. E minha cabeça é sempre assim, tem que sair dessa crise melhor do que nós entramos. Então, vamos lá. Obrigado. Olha, pessoal, eu vou fechar aqui, então, de novo. Eu estou muito satisfeito porque a mensagem que a gente passou aqui foi uma mensagem positiva. Eu, como vocês, eu enxergo sempre o copo meio cheio, procuro enxergar o copo meio cheio. Eu acho que a gente tem um desafio gigante, porém, muitas oportunidades pela frente.
E eu quero deixar, acho que uma coisa aqui que resume muito o que a gente conversou. Valorize o local, valorize o regional, né? Vamos dar uma força aí e vamos todos juntos sair dessa crise mais fortes ainda. Então, olha, vou fechar aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Um abraço para vocês, hein? Foi muito bom.